E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clássico entre Fluminense e Botafogo, que sempre carrega consigo uma atmosfera de rivalidade intensa, dessa vez ficou marcado por críticas pesadas. José Illan, conhecido por suas análises sem rodeios, não poupou palavras ao avaliar a atuação do tricolor. Para o comentarista, o desempenho apresentado pelo Fluminense foi simplesmente injustificável, inflamando ainda mais a torcida. A partida, que prometia equilíbrio e emoções fortes, acabou expondo fragilidades preocupantes do Fluminense. Durante os 90 minutos, o time comandado por Renato Gaúcho apresentou uma postura apática, sem criatividade no meio-campo e extremamente vulnerável na defesa, fatores que acabaram facilitando a vida do Botafogo. José Illan destacou, com veemência, a falta de organização tática do Fluminense. Segundo ele, o time parecia perdido em campo, com setores desconectados e jogadores incapazes de executar movimentos básicos de recomposição e marcação. Faltou alma, faltou futebol, faltou compromisso, disparou o analista. O setor defensivo, que já vinha dando sinais de fragilidade em partidas anteriores, foi novamente calcanhar de Aquiles. Erros de posicionamento, lentidão nas coberturas e uma comunicação quase inexistente entre os zagueiros foram alguns dos pontos mais criticados. Illan enfatizou que o time parecia alheio à importância do clássico. No meio-campo, a situação não foi diferente. Sem um jogador capaz de organizar as jogadas e distribuir o ritmo do time, o Fluminense sofreu para manter a posse de bola e criar situações de ataque. José Illan fez questão de apontar o que chamou de um deserto de ideias na armação das jogadas. No ataque, a situação foi ainda mais alarmante. A falta de agressividade e de finalizações precisas foi evidente. O Fluminense praticamente não assustou o goleiro adversário, e isso acabou aumentando ainda mais a revolta da torcida, que esperava uma postura muito mais ousada no clássico. Para José Illan, a atuação do Fluminense no clássico foi não apenas decepcionante, mas também preocupante em relação ao futuro do clube na temporada. Ele questionou se o elenco tem, de fato, a força mental necessária para enfrentar a pressão dos jogos decisivos que ainda virão. O comentarista ainda levantou dúvidas sobre o trabalho de Renato Gaúcho. Apesar da sua experiência e da identificação com o clube, Illan afirmou que é necessário cobrar mais do treinador, especialmente no aspecto tático e motivacional da equipe. Não adianta viver de passado. O presente pede resultados, alertou. Outro ponto ressaltado foi a aparente falta de liderança dentro de campo. Sem um jogador que chamasse a responsabilidade nos momentos difíceis, o time acabou se desmanchando emocionalmente, sem forças para reagir às dificuldades impostas pelo adversário. José Illan provocou um debate importante ao afirmar que o Fluminense precisa passar por uma reavaliação interna profunda. Para ele, algumas peças do elenco não têm mais condições de vestir a camisa tricolor e novas alternativas precisam ser buscadas com urgência. A crítica contundente de Illan encontrou eco entre torcedores nas redes sociais, que se manifestaram de maneira indignada após a partida. Muitos cobraram mudanças radicais, tanto na escalação quanto na postura dos jogadores dentro de campo. O sentimento geral é de frustração e, ao mesmo tempo, de alerta. A torcida tricolor entende que, se nada for feito de maneira urgente, a temporada pode caminhar para um desfecho melancólico. A derrota no clássico foi vista como um sinal de que há problemas sérios sendo ignorados. Diante do cenário atual, José Illan deixou uma reflexão importante. O Fluminense precisa, mais do que nunca, redescobrir a sua identidade. Voltar a jogar com garra, inteligência e comprometimento. Sem isso, segundo ele, não haverá glórias no final do caminho. O momento é de cobrança intensa e de decisões firmes. A torcida, apaixonada e exigente, quer respostas rápidas. E não basta apenas vencer o próximo jogo, é preciso mostrar evolução real dentro de campo. Caso contrário, a pressão tende a se tornar insustentável. E você, torcedor tricolor? Concorda com as críticas de José Illan? Acredita que o Fluminense ainda pode se reencontrar na temporada?
Ou também acha que mudanças radicais são inevitáveis? Deixe sua opinião e participe desse debate que promete esquentar ainda mais os bastidores do clube. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O clássico entre Fluminense e Botafogo, que sempre carrega consigo uma atmosfera de rivalidade intensa, dessa vez ficou marcado por críticas pesadas. José Illan, conhecido por suas análises sem rodeios, não poupou palavras ao avaliar a atuação do tricolor. Para o comentarista, o desempenho apresentado pelo Fluminense foi simplesmente injustificável, inflamando ainda mais a torcida. A partida, que prometia equilíbrio e emoções fortes, acabou expondo fragilidades preocupantes do Fluminense. Durante os 90 minutos, o time comandado por Renato Gaúcho apresentou uma postura apática, sem criatividade no meio-campo e extremamente vulnerável na defesa, fatores que acabaram facilitando a vida do Botafogo. José Illan destacou, com veemência, a falta de organização tática do Fluminense. Segundo ele, o time parecia perdido em campo, com setores desconectados e jogadores incapazes de executar movimentos básicos de recomposição e marcação. Faltou alma, faltou futebol, faltou compromisso, disparou o analista. O setor defensivo, que já vinha dando sinais de fragilidade em partidas anteriores, foi novamente o calcanhar de Aquiles. Erros de posicionamento, lentidão nas coberturas e uma comunicação quase inexistente entre os zagueiros foram alguns dos pontos mais criticados. Illan enfatizou que o time parecia alheio à importância do clássico. No meio-campo, a situação não foi diferente. Sem um jogador capaz de organizar as jogadas e distribuir o ritmo do time, o Fluminense sofreu para manter a posse de bola e criar situações de ataque. José Illan fez questão de apontar o que chamou de um deserto de ideias na armação das jogadas. No ataque, a situação foi ainda mais alarmante. A falta de agressividade e de finalizações precisas foi evidente. O Fluminense praticamente não assustou o goleiro adversário, e isso acabou aumentando ainda mais a revolta da torcida, que esperava uma postura muito mais ousada no clássico. Para José Illan, a atuação do Fluminense no clássico foi não apenas decepcionante, mas também preocupante em relação ao futuro do clube na temporada. Ele questionou se o elenco tem, de fato, a força mental necessária para enfrentar a pressão dos jogos decisivos que ainda virão. O comentarista ainda levantou dúvidas sobre o trabalho de Renato Gaúcho. Apesar da sua experiência e da identificação com o clube, Illan afirmou que é necessário cobrar mais do treinador, especialmente no aspecto tático e motivacional da equipe. Não adianta viver de passado. O presente pede resultados, alertou. Outro ponto ressaltado foi a aparente falta de liderança dentro de campo. Sem um jogador que chamasse a responsabilidade nos momentos difíceis, o time acabou se desmanchando emocionalmente, sem forças para reagir às dificuldades impostas pelo adversário. José Illan provocou um debate importante ao afirmar que o Fluminense precisa passar por uma reavaliação interna profunda. Para ele, algumas peças do elenco não têm mais condições de vestir a camisa tricolor e novas alternativas precisam ser buscadas com urgência. A crítica contundente de Illan encontrou eco entre torcedores nas redes sociais, que se manifestaram de maneira indignada após a partida. Muitos cobraram mudanças radicais, tanto na escalação quanto na postura dos jogadores dentro de campo. O sentimento geral é de frustração e, ao mesmo tempo, de alerta. A torcida tricolor entende que, se nada for feito de maneira urgente, a temporada pode caminhar para um desfecho melancólico. A derrota no clássico foi vista como um sinal de que há problemas sérios sendo ignorados. Diante do cenário atual, José Illan deixou uma reflexão importante: o Fluminense precisa, mais do que nunca, redescobrir a sua identidade. Voltar a jogar com garra, inteligência e comprometimento. Sem isso, segundo ele, não haverá glórias no final do caminho. O momento é de cobrança intensa e de decisões firmes. A torcida, apaixonada e exigente, quer respostas rápidas. E não basta apenas vencer o próximo jogo, é preciso mostrar evolução real dentro de campo. Caso contrário, a pressão tende a se tornar insustentável. E você, torcedor tricolor? Concorda com as críticas de José Illan?
Acredita que o Fluminense ainda pode se reencontrar na temporada? Ou também acha que mudanças radicais são inevitáveis? Deixe sua opinião e participe desse debate que promete esquentar ainda mais os bastidores do clube. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.